Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Malu, o que já se sabe sobre a ação desses influenciadores digitais que fizeram campanha em favor do Banco Master diante da decisão tomada pelo Banco Central? Pois bem, Milton, eu tenho publicado reportagens sobre esse assunto no blog que eu tenho no Jornal Globo e comecei mostrando conversando com influenciadores que denunciaram ter recebido propostas para disseminar nas redes a versão de que toda a decisão de liquidação do Banco Master pelo Banco Central tinha sido precipitada, que era uma versão que interessa não só para a defesa do Vorcaro, mas estava sendo reproduzida ali pelo Tribunal de Contas da União nessa decisão que o ministro Jonathan de Jesus deu para que se fizesse uma inspeção no processo de liquidação realizado dentro do Banco Central, com vistas a suspender a liquidação. Uma coisa curiosa que o ministro Vital do Rego, presidente do TCU, que também estava embarcado aí nesse projeto, estava chamando de desliquidação. O povo ainda inventa palavras. Mas aí, assim, a proposta dessas agências para os influenciadores era que eles gravassem vídeos apoiando a decisão do TCU lá atrás, a primeira vez que o ministro Jonathan Jesus falou que poderia cancelar a liquidação e lançando suspeitas sobre a atuação do Banco Central. Então, tem algo de muito estranho aí, quando você quer liquidar um banco muito rápido, deve ter alguém de olho nos ativos desse banco. Nós sabemos que os ativos são muito duvidosos, né? Uma das questões em relação à liquidez do banco é que os ativos realmente talvez nem valham tudo que está se dizendo que vale, muito provavelmente não vale, mas todo um discurso preparado pela defesa do Daniel Vorcaro para tentar reverter a liquidação do banco, devolver o banco para ele. Esses influenciadores com quem eu conversei, eles rejeitaram a oferta, mas eles receberam um acordo de confidencialidade, eles receberam uma encomenda do que deveria ser dito, e nesse material consta que essa missão se chamava Projeto DV, em referência às iniciais do Daniel Vorcaro, DV de Daniel Vorcaro. E aí hoje, no blog no Jornal Globo, eu avancei um pouco mais com essa apuração, mostrando, Cássia, que os contratos podiam chegar a R$2 milhões por 3 meses de trabalho, em casos de influenciadores que tivessem mais de 1 milhão de seguidores, com muitos milhões de seguidores, e era um pouco menor, algo na linha de 250 mil por 3 meses de trabalho, para influenciadores com menos seguidores, mais ou menos 500 mil seguidores. O que eles tinham que fazer? Ao longo desses 3 meses, eles tinham que gravar fazer 8 posts, de preferência 8 vídeos, né? Essa operação estava muito focada no Instagram, mas previa outros conteúdos, e eles tinham que fazer 8 vídeos por mês para poder receber esse valor. E eu apurei também que ao final, a gente tem os prints, né, das trocas de mensagens com agentes, que são pessoas intermediárias, que são chamados para recrutar todos esses influenciadores, mas eu apurei que no final, o cliente final desses agentes era uma empresa de comunicação chamada Miranda Comunicação, de um empresário chamado Tiago Miranda. Ele vem a ser sócio de um portal de notícias chamado Portal Léo Dias, muita gente conhece, muito conhecido o Léo Dias, e tem essa agência de comunicação que estava pagando alguns desses influenciadores, inclusive, porque eu recebi até prints de depósitos bancários, em alguns deles adiantado. O Tiago Miranda, sócio do Grupo Léo Dias,
O outro sócio do Grupo Léo Dias, junto com ele, é o empresário Flávio Carneiro. Todos eles são vistos no mercado como pessoas ligadas ao Daniel Worcaro, né? Tanto o Flávio Carneiro quanto o Thiago Miranda são empresários que são conhecidos pela proximidade com o Daniel Worcaro. Então, fecha aí o círculo de como tudo ocorreu. E aí a gente explica muita coisa, né, Cássia? Porque a gente tem visto nas redes campanhas de disseminação de determinados discursos que a gente acha estranho. Por exemplo, defender o Master contra o TCU, contra o Banco Central, depois da constatação de uma fraude de 12 bilhões de reais, né? Documentada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, realmente é meio difícil de entender que a pessoa faça isso com a sua própria consciência, né? E é interessante notar, né, Malu, pela sua apuração aqui, que o grande critério para tentar contratar esses influenciadores era o número de seguidores, para tentar fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. E não necessariamente tentar contratar pessoas que pudessem, de fato, tratar desses temas ligados à economia com frequência, até porque quem faz isso de forma séria dificilmente ia aceitar divulgar esse tipo de mensagem, né? Exatamente. Aí você tocou num ponto que eu queria ressaltar, Cássia, que é o seguinte: até outros levantamentos foram feitos a respeito de sites de fofoca atacando o diretor do Banco Central. Eu acho que aí, eu tenho certeza, é visível, que aí não era o objetivo lidar com aspectos técnicos dessa questão. O objetivo aí era criar um clima de apoio popular para justificar, né, de suposto apoio popular às atitudes do ministro, para justificar o que toda a estratégia de defesa estava implantando. A gente viu que essa discussão também sobre a ação do Banco Central chegou ao Supremo. O ministro Dias Toffoli chegou a convocou todos esses personagens para cariação, o Worcaro, o presidente do BRB que comprou os créditos fraudulentos e também o diretor de fiscalização do Banco Central, numa tentativa de apurar como é que foi isso, que circunstâncias se deu a liquidação. Tudo caminhava em Brasília para que essa estratégia da desliquidação, como chamou o Vital do Rego, fosse levada a cabo. E aí eu quero fazer um outro comentário final, Cássia, Milton. Se não fosse o jornalismo, se não fossem as reportagens que nós temos feito no Jornal Globo, em outros veículos a respeito desse caso do Master, muitas coisas que eles estão tentando fazer para devolver o Master ao Worcaro teriam sido obtidos. Muitos desses objetivos teriam sido conseguidos, né? O que a gente está vendo agora nesse momento é que o Daniel Worcaro e o Banco Master têm tentáculos muito poderosos em Brasília. Só depois da divulgação desses contratos desses influenciadores é que o TCU voltou atrás e desistiu de seguir com a inspeção no Banco Central. Então, eu acho que isso explica bastante o fato de que cada vez que o jornalismo avança na investigação desse caso, existem ataques também em outros tipos de perfis, né? Você vê que nesse caso eram de direitas, mas a gente viu um movimento muito importante no final do ano de ataques a perfis jornalísticos, de ataques a matérias jornalísticas sobre esse caso, sempre colocando em dúvida o mensageiro, como se o problema nessa crise fosse o jornalismo, fosse o Banco Central, fossem as instituições. Acho que é importante esse caso também para alertar o ouvinte, o leitor, quem está interessado em se informar a respeito desse assunto, que há muitos interesses e as milícias digitais atuam não é só em golpismo, não é só na política, também nesses casos que têm muito interesse econômico, as milícias digitais atuam para tirar a credibilidade do jornalismo, para atacar as instituições que estão tentando fazer a coisa certa. Muito obrigado, Malu Gaspar. Muito obrigado pelas suas informações e até... Bom, nós estamos lá. Agora é férias, agora eu vou ter 2 semaninhas de férias. Que delícia, hein? Vou dar uma folguinha de mim para vocês. Então até a sua volta. Vamos sentir sua falta, volta logo. Até, aproveitem e comportem-se. Até mais. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.